Diminuindo aquela boquinha de desgosto que ela faz, que a gente já comentou. Porque banana é uma fruta tropical, né? Pra ela Não, seria não? Banana não é uma fruta tropical. Banana é originária da Ásia. Alerta de apropriação cultural, né? Sempre relacionam o Brasil com banana, República das Bananas, e nós temos bananas e não tem nada a ver, então. É como nude pra ela. O amarelo é o nude das asiáticas. Ai, gente, o peito suado não excita você. Não dá, eu não consigo fazer uma crítica sem ofender. Cadê o dinheiro da boneca? A boneca vale milhões, amor. Cadê o Pirelli da boneca? Não, você vai no mínimo descobrir de onde realmente veio a banana. Porque eu hoje aqui saí com uma lição. Alô, garotada! Bem-vindo à Casa de Bonecas! O podcast começou! A RuPaul traz as drags pela 16ª vez. E o que mais? Laura Roach, ícone da moda, terror do Legendary. Bitch, ela é de Chicago. I am from Chicago! Máximo respeito. Máximo respeito. E quem mais? A diva de todas as telas, Charo, ícone espanhol, desde a série do Zorro, gente. Tô emocionada, me tremendo, porque quando Charo aparece, eu choro de alegria.
como não amar? Foi dia de dança flamenca, foi dia de design challenge e foi dia de dividir um pedaço de tecido azul ciano, porque é o único que estica, gente. Ou tô enganada? Falar de costura é fácil. Faça com tecido que não estica, que aí sim vamos ver quem costura mesmo. E cuidado, latinas, porque o caldo tá engrossando pra vocês. Quero mais garra, quero mais gana, quero mais neuricanas. A gente já vai saber sobre tudo isso e muito mais daqui a pouco, porque antes eu quero dar as boas-vindas para elas. Elas que estão firmes e fortes, apesar de todos os ruídos e falhas técnicas. Elas que julgam mesmo, elas que hablam mesmo. Elas que não têm papas na língua, mas têm muito amor no coração. Elas que têm o próprio combo de nomes, Capemba. Pode entrar, pode entrar. Ai, que lindo! Descendo suspensas no ar, sempre inovando. Vem de cima, vem de cima. Eu tô ansiosa, hein? Capemba é esse? Amei, Capemba. E aí, Cabem? Você ouviu essa? Ou pé cabem, né? Pode ser Capemba ou Pencabem. Fica todos os dois trocadilhos maravilhosos. Boa noite, gente. Como vocês estão? Tudo lindo. Segundo a fanbase, os Capembers é Capemba. E beijo para todos os Capembers que estão nos ouvindo do futuro. Beijo para todos os ouvintes do futuro. Se acompanham nós aqui, pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Mas se ama o diabo, só olha, não faça nada, porque nossa produção também está contando isso. Posso ouvir um amém? Gente, amei, mas vocês estão ouvindo bem o Acre? Ou tá cortando o microfone dele na gravação de vocês também? Pra mim tá constante. Você achou ruim o áudio? Tá cortando pra você? Os dois de vocês estão cortando muito. Eu tô ouvindo vocês, tipo, um pouco robotizados, sabe? Eu não sei o que é. Talvez seja eu. Deixa eu descer e subir de novo. Peraí. Acho que é a poção que a gente tomou, a poção da imunidade. Fala, Cri, vamos ver sua voz. Pois é, se tiver algum problema, pode me contar, porque a produção vem, traz outro equipamento pra gente. Estão todos muito bem equipados para essa noite. E antes de começar, a gente precisa falar que o Drag Race Brasil teve a sua segunda temporada confirmada. A gente falou para Ziag assinar o World of Wonder Present Plus e deu certo, gente. Rapidinho viram que o Brasil também tem potencial e vai rolar mesmo sem a MTV, como diz Caetano. Muita gente ficou revoltada porque antes eu disse para burlar o sistema e assistir de qualquer jeito. E depois eu falei para assinar. Qual das duas informações estão certas? Ambas, dossuras. Ninguém precisa se endividar para assistir também, né? Foi só uma sugestão. A gente sempre dá para dividir senhas com as amigas, mas ninguém é obrigado a nada. E a Biblioteca de Alexandria já está sendo reconstruída. Boas notícias que vem do Telegram também, porque é um acervo essencial para a comunidade, com muito mais além de Drag Race, né, Mona? Então vamos combinar. E você viu que a repercussão foi tão grande, né? Logo no dia seguinte que a gente lançou o podcast, milhões de pessoas assinaram a UOL Presente Plus e garantiram a renovação do Drag Race Brasil, a segunda edição. É o Brasil do Brasil agora. O Brasil do Brasil. E aí, Cabem, o áudio melhorou? Deu uma melhorada, tava muito estranho, tava vendo vocês cortados, mas melhorou. Sobre essa renovação do Brasil, ainda fico um pouco ansioso, porque eu vejo as drags se movimentando, eu vejo muita especulação, mas a principal coisa que a gente quer saber é para onde vai essa franquia, gente? Será que teremos um programa finalmente gravado em terras brasileiras? E será que, enfim, teremos drags mais versáteis de todos os cantos do país, ou vai ficar ali no eixo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Ah, olha lá, né? A gente quer ver Brasil, a gente quer ver Norte, Sul, Leste e Oeste. É isso aí, queremos mais Tristan Soledad, mais diversidade. Eu senti que foi mais uma empolgação por ter a notícia divulgada
da renovação, né? Não senti esperanças em grandes novidades aí, mas quem sabe, né? Mas também vejo com preocupação, estou ansiosa, estarei aqui pronta para criticar. Se o elenco não mudar, se a variedade não for maior, tanto de idade quanto de talentos, se a bancada de jurados e host não tiverem competência suficiente, vou estar aqui prontinha para julgar e criticar o Drag Race Brasil do Brasil 2. Drag Race Brasil do Brasil, né? Maravilhoso. E é complicado quando cai um canal que oferece conteúdo por outros meios, por outros buracos, mas as pessoas sempre renovam a fé, sempre encontram um meio. E quem tiver mais interesse nessas coisas, procura o Partido Pirata, gente. Eu vou começar o programa, e o programa começa, como sempre, no limpar dos espelhos. Ali, a Amanda já escreveu que a Kill tem obrigação de ganhar o programa, porque para ela ser eliminada, só se for pela vencedora, né, gente? Também acho. E a Dawn fica muito mexida com a eliminação da Amanda, uma das melhores amigas que ela fez lá dentro, sente forte esse baque, que o limpa os espelhos e alimenta o drama, né? Na semana anterior ela estava reclamando por ter ficado entre as melhores e não ter ganhado. Imagina agora que ela ficou entre as piores e ganhou. É toda uma temperança que eu acho que com o tempo aqui eu consegue aí chegar num ponto de equilíbrio. E as queens parabenizam o grupo vencedor, já começam a jogar um shade ali. Como elas são shadeira, né? O que é melhor? Ter um quarto da vitória ou não ter vitória nenhuma? Um quarto da vitória, com certeza. Ai, também acho. É muito melhor ter uma vitória dividida do que nunca ter ganhado nada, né? Sim, e se tiver um badge, né? Melhor ainda. E ali também já começa uma treta entre a Tsunami e a Kill. Porque a Kill colocou 2 nomes, né? Quando a Mama Ru perguntou quem deveria sair. E esse segundo nome foi Tsunami. E ela não se conformou com isso. Ela deixou bem claro que ela estava insatisfeita com essa colocação. E eu acho que ela tá certa, viu? Já é difícil falar um nome, você vai lá, joga 2 e depois não quer ouvir nada, daqui fica, pelo amor. É verdade, quem fala o que quer, ouve o que não quer ouvir, né? Eu acho que ela tá certa em se incomodar mesmo. Eu acho que se a Mama Ru vira e diz quem você acha que deve sair, você fala o nome de uma e depois o de outra, é porque até em cima do muro você é. Porque assim, seja objetiva, né, bicha? No fim das contas, você quer que todo mundo saia pra você ser campeã, mas não é assim. Aí também ela ia reclamar, né? Falar, eu ganhei, mas não tinha mais ninguém competindo. Aqui parece que ela tem um sabotador interno que não para, trabalha 24 horas por dia, sempre vendo o copo meio vazio, é assim que fala, né? E a Plane Jane promete ser menos afrontosa. Quem comprou essa ideia? Ninguém, Nem né? ela mesma. Quem que espera aí? Já no novo dia que começa no workroom, a Plane Jane começa dizendo que a Morphine é mais do que uma BBL, né? O famoso Brazilian Butt Lift, que a Michelle tinha comentado isso com ela. E aí elas conversaram sobre o que é natural, o que é procedimento estético. E o Ru Mail voltou depois de 2 semanas sem aparecer, a chamada da Mama Ru. Ela vem aí com uma mensagem e logo todas caçam que se trata de boneca. Eu amei que o Ru chegou já chamando a Charo, linda de vermelho, nunca muda. Pra quem conhece a Charo desde a série dos anos 70, do Zorro, sabe que ela está idêntica. Essa mulher dorme no formol. Ela tem 73 anos, né? A Charo é incrível. E a gente, assim, praticamente não saberia quem ela é se não fosse RuPaul, né? Que não é a primeira vez que ela aparece no programa. É uma figura icônica. Sim, ela aparecia bastante nas primeiras temporadas. E pra idade, o tanto de dança que ela mete, nossa, ela mete dança.
E aí começa o mini desafio da Garota Bacana Espanhola, um concurso de flamenco patrocinado pelo Ministério do Turismo da Espanha, que quer se mostrar mais LGBT friendly. E ali vem Alfredo e Thiago, que vão se alternar ali com as queens. Elas têm 30 minutos para montar um look flamenco. A produção oferece alguns materiais, mas aí eu já quero fazer uma ressalva. Look flamenco é look flamenco. E qual que é o nome daquela cantora? Stevie Nicks é Stevie Nicks. E Stevie Nicks não tem nada a ver com dança flamenca. Eu achei que algumas queens ali estavam meio Stevie Nicks. Eu achei que algumas queens estavam argentinas, dançarinas de tango. E tango não tem muito a ver com flamenco também. E achei estranho essa propaganda no Ministério do Turismo da Espanha, né? Como uma bicha que já esteve na Espanha, não acho um dos melhores lugares para uma gay ir. É bem complicado. Mas Você acha que a Bahia é um lugar melhor? a Bahia e a Bélgica são melhores para uma gay do que a Espanha. Pode ter certeza. Mesmo com as gírias regionais, ainda é melhor do que a Espanha. Complicado. Mas assim, no final eu gostei desse negócio, dessa hipérbole do desafio Flamengo. Só que, bichas, vocês concordam comigo? Não faltou uma castanhola? Cadê a castanhola, Mona? Teve uma que usou castanhola. Foi tudo muito incrível, né? Começa com a Geniva, dançando com o Alfredo. Depois a próxima vai com o Thiago, a próxima vai com o Alfredo. Então nem vou falar o nome dos boys. Ela vai bem, ela dá o truque com os movimentos de uma dança mexicana chamada folclore. E ela faz todo preto e vermelho, pombagira, com aquela peruca meio veneno, lisa, de franja reta. Eu gostei, mas também não achei que foi a melhor de todas. Em seguida vem a Dawn. Ela começa já com a maldição de Stevie Nicks, né? Que quando a pessoa fica muito nesse chale, fica parecendo... Vocês vão lembrar dessa cantora. Ela estava no American Horror Story Coven. Tinha uma bruxa lá que era fã dela e ela faz umas participações especiais, até cantando em alguns episódios. Ela usa algumas rosas de acessório, a Dawn. Eu acho que ela foi muito mal. Em seguida vem Morphine, de amarelo. Ela se distancia do Alfredo ali, o dançarino, e arrasa nos spins. Mas quem eu achei que arrasou mesmo foi a Maia. A Maia tava com uma peruca maravilhosa, veio de vermelho com amarelo. Foi a hora das latinas começarem a brilhar. Ela sapateia ali. Aí vem Safira, apesar do look meio vintage, com aquele baby hair. Um salto curto, né, que não tem muito a ver com essa dança. Ela tava toda dura, porque ela não é latina, foi mal. Desculpa, Filadélfia. E a Plain Jane tava o cão. Ela mirou na Frida Kahlo, que não tem nada a ver com o desafio. Ela também tava um pouco Stevie Nicks, e com aquela peruquinha vermelha. Uma palhaça horrorosa. E aí ela tira a blusa no meio da performance. Achei tudo muito confuso. Uma das melhores que vem aí é a Tsunami. Ela foi muito bem, muito latina. Ela tava com look vermelho, com bolinhas. Eu achei que ela merecia ter destaque aí nesse desafio, sim. A Ninfia já veio toda errada, né? Mas ela vem de Taiwan, como julgar? Toda loira de vermelho. Ela sim fez um tango. Daí que eu me lembro do tango que a Carmen falou. E a Plasma tava bonita no look, mas toda errada na dança. Ela quase derruba o parceiro dela ali e começa a rir. Então ela se perde no personagem. A Megami achei que foi muito bem. Ela solta uns brados, né? Uns gritos e gira sem parar. Eu amei a peruca, tava toda de vermelho. Ela segura a saia e gira muito, maravilhosa. E por fim, a Kill, que vem de bota, que não tem nada a ver com dança flamenco, credo.
toda perdida, realmente ela não sabe dançar e nem tocar uma castanhola. Acho que ela foi a única que tocou castanhola. Em vez dela tocar numa mão de cada vez, ela tocava as duas mãos ao mesmo tempo, ficou pulando pra frente e seja o que Deus quiser. Eu achei uma tragédia. Você achou o quê, Pemba, desse mini desafio? Eu acho que foi um mini desafio feito para favorecer as latinas, né? Que foi o que aconteceu. Só salvou a Geniva, a Maia e a Tsunami. As outras só fizeram uma palhaçada ali. Achei bem peculiar também a campanha do Ministério do Turismo da Espanha. Achei que super valida o programa, né? Embora eu não conheça o turismo LGBT na Espanha, porque quando eu fui lá eu era hétero ainda, a louca, brincadeira. Mas eu achei que esse mini desafio foi... precisamos de um mini desafio e temos um patrocínio. Eu tenho medo de o RuPaul Drag Race virar um BBB, em que os desafios se tornam coisas patrocinadas. Nada contra, gente. Se a Espanha está tentando se tornar um país mais girl-friendly, ótimo, dou todo o apoio. Só que assim, eu concordo com a Pemba, acho que foi um mini desafio para fazer algumas queens se sobressaírem, porque primeiro que a gente não espera que a americana entenda nada de geografia, então eles não vão entender nada das referências que são necessárias para serem usadas num desafio desse. Segundo que a cintura das americanas é chumbada com cimento. Ela não mexe, elas não têm quadril. A última vértebra e os sacros fundem com o fêmur e elas não têm rebolado, é aquela coisa reta. Então você vê que uma Tsunami Music é um pouco porto-riquenha, a outra que é um pouco mexicana, todas as que têm esse tempero latino ainda conseguem ter uma mexidinha. E mesmo a Queen muito boa como a Safira, nossa, gente, por favor, né? A Safira tava uma senhora com escoliose tentando fazer um baile aos 85. Péssima. Tava péssima. O que mostra que muitas delas são muito mais performance, aquela coisa performática, luz, palco, figurino, do que talentosa em si, principalmente com dança. É verdade. Mas você sabe que eu gostei do patrocínio do Ministério do Turismo da Espanha? Não sei se ela precisou fazer isso para continuar renovando temporadas lá também, né? A Espanha que tá na sua edição de All Star, maravilhosa. Mas eu acho que é bacana pra gente conhecer que tem pelo menos algum esforço em alguma nação, além mar, com novas terras, novos horizontes a ser descoberto. Para mim o que mais me chamou a atenção também foi isso, o patrocínio, a logo ali do Ministério do Turismo da Espanha, foi o que eu mais achei bacana, assim, do episódio não, do mini desafio em si. Achei até que é uma campanha interessante, né? Uma forma interessante de se fazer uma campanha em prol desse tipo de turismo, né? Um bom lugar para se anunciar. Mas eu tenho críticas também, e logo eu vou fazer, porque a Charo dá um nome dançando com a RuPaul no final desse mini desafio e escolhe a grande vencedora, a Tsunami, que ganhou uma viagem para Espanha, que não tem acompanhante, gente. Podia ter acompanhante. O Ministério do Turismo da Espanha podia se esforçar um pouco mais. Ia ser muito bacana ver Tsunami Music, a Candy Music, dando uma voltinha por Barcelona. E a Cuti Cuti, da Charo, é um bom conselho, né? Segundo ela, quanto mais Cuti Cuti você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. E aí a RuPaul dá o tom do Maxi Desafio, que é o título do episódio aí, Bem-vindo à Casa de Bonecas. Ela pergunta ali, né, quem gostava de brincar de boneca, e todas dizem que amavam. A RuPaul até foi uma boneca no início deste século. E aí elas têm que fazer dois looks, o look da drag e o look da boneca da drag. E o Lau Roche vai ser convidado. Isso já deixa elas super animadas. Elas e a gente, né? E toda a comunidade LGBTQIAPN+, porque quem acompanhou a gay em Legendary sabe que a língua de chicote da mãe é mais ligeira que a minha e a da Pemba juntas, viu?
A gente vê que nitidamente as pessoas que estavam aí pedindo que ela virasse jurada oficial do Drag Race não viram ela em Legendary, né? Porque ela vai estar super agradável no episódio, mas a gente sabe que ela não é agradável sempre. Tanto é que no final do julgamento ela já tá ficando amarga. Ela é muito amarga. Eu disse isso, eu botei até numa postagem de gente, a Lau tá medicada. Vocês não assistiram, mas vocês não lembram dela. Ela tá super mansa, ela tá tipo, ou editaram muito o que ela falou, ou ela foi assim, super na vibe paz e amor, porque, vou dizer, ela não é tão sutil assim, não. Ela veio na vibe, vou conseguir um novo trabalho, preciso me dedicar, pelo menos nessa primeira entrevista, ser mais simpática. Pois é, pra quem não sabe, além de ser uma super estilista, Lau Roach também era jurada do Legendary, programa do HBO, que teve aí em torno de 4 temporadas, acho que 3 só. E a RuPaul devia continuar esse programa, né? Porque era um programa perfeito, sobre ballroom, sobre houses, sobre dinastia e mothers. E a produção para esse desafio oferece alguns tecidos, mas poucos esticam. E aqui foca no nude, em tons terrosos. A Plasma começa com um look de viagem dos anos 50, todo no azul claro ali, dando início ao karma do azul claro. Ela queria fazer uma coisa como o início do filme Os Homens Preferem as Loiras, que a Mary chega com a amiga num cruzeiro e começam altas aventuras, recomendo esse filme. E a Geneva quer fazer um vestido de gala e já dá um chega pra lá na Plain Jane, né? Que já mostra que não tá nem um pouco boazinha ainda, não virou essa página. E a Plain Jane pega ali alguns tecidos da Plasma, dando continuidade ao karma do tecido azul. Ele deve ser o único que estica, não é possível. Já a Maia tem dificuldades com costura, mas a Safira ajuda a fazer aquele look rosa com macacão. Uma mãe, né? Eu gostei tanto que a Safira ajudou, mas isso prejudicou um pouco ela depois. Olha, eu tenho particularidades sobre esse desafio. O desafio todo, né? Primeiro, com a escolha do material delas, né? Eu vejo a Kill sendo a única inteligente, foi a única que olhou, ela sendo a que mais sabe costurar, ela olha, não vai no desespero de pegar qualquer coisa, e vai lá no fundo e pega os materiais que são mais bege, aquela coisa mais disfarçada. Então, eu acho que ali ela já sai na frente das outras. E a gente sabe que essa temporada não tem tantas queens assim com o talento para costurar. A gente vai vendo nos desafios, esse é o segundo desafio de design, sendo que a gente teve um ball de 70 mil figurinos. E assim, eu fico muito impressionado como vão passando os anos, elas sabem que tem que saber costurar o básico e entram lá no programa sem ter muita noção de proporção, nem de como vestir o próprio corpo, né? Porque o babado desse desafio aqui foi todo sobre ser semelhante à sua boneca. Então você tinha que fazer uma boneca parecida com você. Só que você não podia deixar a boneca mais bonita que você, né, bicha? Então, assim, é tudo sobre saber se montar. E adianta saber costurar e não saber dançar? Elas são muito específicas, sabe uma coisa e não sabe outra. A gente quer ver mais misturinha nesse pacote. Aí você imagina se a gente pode esperar que a pessoa tenha esse conceito todo que o Caben comentou agora, né? De pensar, eu tenho que fazer uma produção, eu tenho que escolher um tecido e eu tenho que me preocupar na escolha do tecido com base no resultado final que eu desejo. Então imagina que a pessoa tem que ter assim, um mínimo de senso de moda, mínimo de senso de costura, de volume, de proporção, de textura, para chegar no resultado que aquilo chegou, que as outras não chegaram. E a gente vê por uns momentos que parece assim um desafio de cores, né? Que uma bicha é uma cor, a outra é outra cor. Elas se limitaram muito ali na escolha do tecido, sem pensar no que elas iam fazer, e acabou prejudicando todo mundo, que a gente vai ver um festival de aberração. E você concorda que falta inteligência também, Pemba? Porque que eu lembre, esse desafio da boneca não é um desafio novo, né? Eu acho que uma das bonecas mais famosas do mundo, tirando a Barbie, que é Lil Pancake, que vem lá da 5ª temporada,
acho que do All Stars 2, inclusive Lil Pancake, famosa em 5 continentes, ela deu tom, inclusive, de uma passarela da Alaska, né, que comprou o título do All Stars 2. E a gente sabe que não é sobre ser bonita, é sobre saber contar uma história. Então, eu não vi nenhuma tentando ser uma coisa tipo diferente, tentar um terror, um tosco. Não, todas quiseram ser pageant queen. Então, ficou monótono, ficou, como a Pemba diz, é tudo um tom só. Bicha, cadê a criatividade, monas? O desafio era só fazer uma boneca e ser parecida com ela. Não queria dizer que a boneca tinha que ser a Barra. Planejamento é tudo, né? Saber fazer aí a gestão do tempo. Não sair fazendo qualquer coisa com o que vem na frente para depois ver no que dá. Porque isso nunca deu certo. E a Ninfa também, que é esse tecido azul, dando continuidade ao karma do tecido azul claro que estica. E ela começa a aplicar a sua estratégia de penosa, mas ninguém compra mais. Ela ainda vai atrapalhar as outras, né? Indo ali de canto em canto. Mas a gente ama. Eu acho engraçadíssimo a Ninfa falar que tá nervosa, que não vai conseguir. E depois sempre arrasa. Eu amei as bonecas também. Lindas, né? São maiores que uma Barbie comum. Aquelas peruquinhas também maravilhosas. E eu acho que o desafio também é não deixar as estampas muito diferentes em outra escala. Então acho que o mais difícil ali era tentar fazer menor aquele look e não ter a mesma textura que você tinha com ele grande. Eu acho que também faltou um pouco observar a característica que elas queriam passar com base no visual também, né? Ou na própria drag, ter noção do próprio corpo, da ideia que elas queriam vender. Então muitas histórias ficaram difíceis de digerir. Até disseram que algumas foram esquecíveis, né? Então acho que faltou isso também, como você disse, planejamento. Não precisava nem de correr para pegar o tecido estava lá, era só planejar. Exato, faltou muita edição, muita edição. Sobre a Ninfa, eu adoro, eu amo a personalidade, eu adoro o jeito dela, acho super carismática. Porém, eu acho que dessa vez ela perdeu um pouco de tempo nessa dela de ficar. Não que o look dela não ficou maravilhoso, a gente ainda vai comentar lá na frente sobre ele. Mas eu acho que ela poderia usar um pouco mais do tempo dela para investir na performance dela e acabar costurando um pouco de pontos soltos que fica. Então, assim, ótimo dela, porque ela ganha tempo de tela, ela brinca, ela é simpática, só que numa dessas ela não tem porção de imunidade, né? Ela pode acabar tropeçando aí na frente. Pois é. E a Plain Jane, ela decide fazer uma coisa aquática, né? Com aquele vestido azul, claro. E a Safira tinha muitas peças no planejamento dela. O tempo acaba sendo curto demais. Ela acabou ali se dedicando a ajudar a Maia e faltou para ela fazer um casaco, um vestido. De repente parecia que já era outro vestido, então ela começou a ficar nervosa ali. E a Morphine também tem algumas dificuldades em não mostrar a barriga, como diz a Plain Jane, mas vem de querer esconder a bunda, né? Porque a Michelle já meteu essa bronca de que ela fica muito mostrando a bunda. E, pelo visto, ela não consegue parar de mostrar a bunda, faz parte do espírito da drag dela. E a versão monstra da Plain Jane já retorna com tudo, né? Dizendo que a questão é a barriga, muita treta de body shaming, muito feio pra Plain Jane. Mas depois eu acho que é a Morphine que faz uma piada com o Edêntulo, né? A gente já vai chegar lá. Antes eu ia dizer que a Megami não entende a visão da Plasma. E aí aqui eu já sente que todas estão meio que na defensiva, né? Quando elas conversam sobre as produções aí umas com as outras. E a Geniva se preocupa demais com a simplicidade, mas as combinações que ela tenta fazer parecem muito baratas. E ela vai atrás do azul claro da Plasma
pra tentar salvar o look dela, mais uma pessoa usando esse tecido. É um karma, né? Porque ela não deixou a Plain Jane usar o look vermelho, o tecido, o material vermelho. E agora ela tava ali se sabotando no próprio tecido que ela não deixou a outra usar e tendo que usar o tecido que a outra tava usando. Ela deixou a Plain Jane sem opção, a Plain Jane pegou da Plasma o tecido azul e depois no final a Geniva desistiu do look vermelho e também pegou o tecido azul da Plasma. No final todo mundo quase foi de azul, né? O que acabou deixando a noite mais tenebrosa ainda. Porque aquele tecido azul parecia um resto de alguma coisa que alguém tinha lá e falou: ai, coloca isso aí no rolo. Difícil fazer aquele tecido ficar bom também, viu? Nem entendi porque todas estavam querendo tudo aqui, tanto aquilo. Acho que é porque é o único que estica mesmo. E para as que costuram, se o tecido não esticar, é mais que o dobro do trabalho. E no dia da run, mas ainda no workroom, a Plain Jane não, a Dawn vem com sangue no zóio, querendo se vingar aí da eliminação da Amanda. E a Megami não entende o look da Geniva. A Maia dá o melhor conselho de todos, que é estilizar o pelo das pernas, aplicar essa tendência na boneca e fazer uma boneca com as pernas peludas. Mas a Geniva não acata esse conselho. A Plasma começa a perguntar sobre bonecas na infância. A Dan diz que tinha vergonha de ir na sessão, mas a mãe pegava as bonecas e mostrava para ela em outra sessão. Eu achei maravilhosa, que gracinha, né, essa mãe. Elas também falam que se montavam muito na infância. A Plasma até fez a Dorothy do Mágico de Oz. E a Tsunami diz que fazia roupinha de massinha para as bonecas no Instagram dela. Olha que jeito engraçado de uma jovem gay usar o Instagram. A Kill já aproveita para destilar um veneno, jogar um shade ali e falar: por isso que suas roupas são assim. E a Plain Jane já vem com uma história hardcore do pai que jogou fora todas as bonecas dela. Falou que isso era uma coisa nojenta, toda uma homofobia. Mas é tradição, né? Porque vem da Rússia. E ela diz que na Rússia as pessoas são assim mesmo. Então, Bahia e Rússia, gente, não sei se somos capazes de opinar. Mas aí isso explica muita coisa da personalidade dela, de ser crítica, que vem também de ser um tanto quanto insegura, né? Eu acho que finalmente a gente entendeu um pouco mais dessas características dela que a gente não gosta, né? Por que ela age assim, por que tanta agressividade no comportamento. Ela falou ali do pai, né, ser um judeu, um imigrante judeu da Rússia, então imagina ser criada por um homem que joga suas bonecas no lixo e falam que só bichas nojentas brincam de boneca. Então, realmente, isso deve causar um trauma e às vezes a gente exterioriza de outra forma, né, não sendo mais a coitada do rolê. E eu entendi ela um pouco melhor hoje. A não ser que a gente chegue no final do programa e descubra que é uma história que ela inventou sobre ela mesma pra gente perdoar essa maldade toda que ela carrega no coração. Mas funcionou hoje, eu fiquei com pena. Ah, é complicado, né? Eu era uma gay do Lego, mas quando quebravam todos os Legos que você passou meses montando, também era muito triste. E eu só fui ter boneca depois de crescida, porque todo mundo merece. A Tsunami também começa a perguntar sobre a poção da imunidade para Plain Jane. Ela parece de boa com isso, diferente da Safira, que já tá tendo tantas dificuldades que parece inclinada a usar essa poção. E aqui eu tenho uma conversa com a Megami sobre Nuricana, que são descendentes de porto-riquenhos em Nova York. E a cultura nuricana é muito rica. Eles que criaram o estilo Banji, famoso nos ballrooms, nos vogues da vida. E é muito bacana postar nesse estilo, principalmente se você é urbana, periférica. Ali também tem momentos de vulnerabilidade. Aqui eu falo que se sentia muito sozinha, que era muito pobre, mas também sempre pôde contar com o apoio da mãe, que ficou muito feliz quando soube que ela ia participar do programa e tá lá torcendo por ela.
E ninguém acha que a Plane Jane virou essa página da maldade. A Ninfa começa a perguntar sobre isso, todas concordam. Então a Plane Jane ainda é malvada. Vamos de Run? Vamos. Eu fiquei caladinha porque essa parte do Rocky Room eu sempre passo, porque eu acho um saco essa interação delas. Então eu pulo direto pro desafio. Mas imagina um ouvinte do futuro, cego, que não consegue assistir o programa, tentando entender o que aconteceu. Uma vez eu vi um Mormon viciado em basquete que só conhecia pelo rádio, lá no Discovery. Então esse tipo de coisa me toca toda vez que volta a mim. Por isso eu explico bem explicadinho. Não, mas é verdade. E antes de ir de Run, eu também achei interessante aqui eu falando que na época de colégio ela fazia teatro e ela não tinha dinheiro para comer. E todo mundo ia pro refeitório comer, ela ia pro teatro treinar as falas dela, para ninguém perceber que na verdade ela passava fome, né? Então, assim, veja que jeito criativo, inteligente de superar a dificuldade. Não que ninguém mereça passar fome, nem passar por isso. Mas é legal conhecer esses detalhes aí da história delas. E de manter que acaba explicando. Jeito diferente de manter o body, né? De manter a cinturinha de pilão. Então, tem um lado positivo e negativo, bicha. Passava um pouquinho de fome. Quem é gay, que nunca passou fome, não é gay. Porque as gays passam fome voluntária ou involuntariamente para não ficar com a cintura de ovo. Então, normal, gay. Pois é, e era Amish, gente. Eu falei, Mormon, é Amish. E vem RuPaul em plena runway, linda, toda de verde oliva, azeitada, um topete loiro bem alto. Ela fala sobre bonecas ali com a Michelle, as bonecas que elas brincavam. A Michelle tá toda sóbria de preto, cabelo preso, bem austera. T.S. Madison também está presente, gente. Toda de azul, com peruca azul. Ela fala que brincava mais com quem, né? Mas faltava uma parte ali. E o grande convidado da noite, La Roach, com estampa e glitter. Ele diz que brincava, sim, de bonecos, voodoos. E ele sempre quis participar do programa. Deu certo, a Urucubaca com a Michelle. Está aí. Todo mundo amou a participação do La Roach, né? Eu vi muitas divulgações aí na internet. Pessoas já querem que ele faça parte dos jurados fixos. Eu acho que essa bancada é uma bancada ideal. Porque todos têm seu carisma muito particular. Eu gosto da Michelle, eu defendo muito a T.S. Madison. E eu não encontro mais sentido nem no Carson, nem naquela outra bicha que eu esqueci o nome direto. Os Matthews, o Hilário. O Hilário, que não tem nada de hilário. Tipo, os dois, pra mim, perderam o sentido com o passar dos anos, como o Santino perdeu depois da 4ª temporada. Então, eu acho que seria, sim, uma coisa interessante como ele ia adaptar a personalidade dele, que é um pouco, digamos... Como é que tu chamou eu e a Pemba no início do episódio? Capenga? Capenga? Digamos que a Lau tem uma personalidade capenga elevada ao 10. É bem mais ácida que nós duas e, assim, ela teria que ser muito editada, bicha, porque a gente sabe como os fãs de RuPaul são sensíveis, né? Na primeira tacada que ela desce na cabeça de uma bicha, elas iam dizer que a gay ia querer morrer, se matar, igual a Dori Delano desistiu do All Stars porque a Michelle Visage disse que ela tava horrorosa. O que a Michelle fez pela Dori Delano de ir atrás e falar, você tem que ficar, você não pode desistir. Essa bicha aí, ela ia atrás e ia falar, então se mata. Do jeito que ela é podre. Ela ia receber muitas ameaças, né, de morte também. Ela tinha comentários muito ácidos no Legendary. E eu acho que um fã comum de Drag Race realmente não tá pronto pra tanto shade. Mas faz parte, gente, a cultura queer. Eu preciso comentar, RuPaul tava belíssima essa noite. Esse vestido, esse tecido que parece um plástico, ele tem uma gradação de cor ali, aquela saia curtinha, ela tava muito linda. Eu amei esse vestido. Sim, eu também tenho que concordar e eu tenho que comentar RuPaul.
Não vejo RuPaul passa cada dia, está mais bela. A gente sabe que ela se movimenta menos, mas ela tá tão linda. Ela parece um azeite de oliva dos anos 1500, que foi preservada em um potinho de barro. Ela tá perfeita, a pele tá belíssima, o cabelo tá no ponto. Ela é aquela azeitona que você colocaria em cima da esfirra e chuparia, nem teria coragem de morder. Será que nem é ela mais? Será que é a Raven que faz ela tão bem a gente nem percebe? Será que uma projeção? Ah, o holograma! Isso tem toda uma fanfic que ela já morreu desde os anos 90, que é só um holograma, né? Nossa, eu imagino como o Bob Mac faz pra tirar essas medidas. E aí começa o desfile que dá título ao episódio. Welcome to the Dollhouse. Bem-vindo à casa de bonecas. E começa com a Tsunami. Ela faz uma edição Fashion Week com uma blusa lavanda e uma calça escura, com luva e laço, rabo de cavalo. Essa barba é Suzy, viu? Eu gostei do golfinho de estimação, que ela fala ali na descrição, então ponto para o golfinho de estimação. E ela fala também que não é você que está muito bem vestida, as outras que estão mal vestidas demais. É um bom conselho. Que ela deveria seguir, né? Porque tá horrorosa. Puta que pariu. Essa Barbie na 25 de março, vendida por aquela menina que grita do BBB, ninguém compra nem a R$2,50. Tá feia, Mona, feia. Essa luva que você tira bolo do forno, tá horrível, não casa com a calça. Novamente uma calça, né? Quem diria, ela de calça, não assusta mais ninguém. E eu não gostei da make, não gostei de nada. E pra mim o desafio se resumiu a isso, casar a boneca look dela. Nem ela parece com ela mesma. Então assim, pra mim tá um figurino genérico, barato e muito mal desenvolvido. Um dos piores que eu vi essa noite. Concordo também, achei genérico, também achei muito barato. É como disse o Acres, a Barbie é Suzy. E dando sequência ao desfile, temos Safira Cristal. Ela vem com Grand Dame Diva Metropolitan Opera Edition. Eu amei esse nome, gente. Muito difícil de aplicar na boneca, principalmente por conta das estampas. E ela vem com um perucão, com essas estampas todas, algumas transparências. E cuidado que ela dá bofetada. Gostei dos atributos da boneca. Tem um casaco que não está incluso, né? Porque ela não conseguiu terminar o casaco dela. E muito disso. E ela fala que tem Grammys roubados de Maria Callas. Então eu gostei mais da descrição da boneca dela do que do visual ali, da drag da boneca. Eu vou falar só do visual dela, porque assim, eu acho que a Safira ligou o botãozinho da autossabotagem nesse desafio. Porque eu acho que o look não é ruim. O look dela é muito bem construído. Não é aquela coisa impecável. Só que olha só, olhando esse look dela, você que vê que o que falta nele é muito mais acessórios que coisas do design em si. Se ela tivesse feito uma luva preta, se ela tivesse colocado joias, colares, pulseiras, brincão, ela ia estar deslumbrante. Só que assim, ela estava desfilando insegura e dessa vez eu não vi ela vender o figurino. Então por isso talvez ela tenha ligado o botãozinho da autossabotagem. Eu acho que a Safira estava muito bem, era só ela ter respirado e olhado para o lado que ela ia ver que ela ainda estava assim no mesmo nível das ótimas do episódio. Infelizmente ela ligou esse botãozinho e acabou não vendendo o look que ela desenvolveu. Foram histórias desconexas, né? O look dela não vendia o que a história vendia. Embora o look estivesse bom, embora fosse uma boneca que a gente até compraria. Mas a história não estava de acordo com o que estava sendo visto na passarela, realmente. Eu gostei muito da maquiagem que ela fez também. Tava belíssima. E em seguida vem Plasma. Ela faz a Passageira no Pacífico, né? Esse look hollywoodiano, vintage, com um lenço em torno do rosto. E o azul claro original, né? Que deu origem ao karma desse tecido azul claro
para as outras drags, mas o vestido ficou uó, o lenço caiu, também foi uó, a make tava boa e o sapato também tava bom. Ela tem melhorado na make, porque ela tá diminuindo aquela boquinha de desgosto que ela faz, que a gente já comentou, e tá dando uma melhorada nos contornos. Só que, Mona, nossa senhora, o que essa bicha não tem é um pingo de bom gosto, porque não é a primeira vez que a gente vê ela aprontar uma dessas na passarela, não. Esse negócio do lenço eu não vou nem comentar, porque a Laurot já falou muito bem. Tem uma palavrinha chamada grampo, bicha. Grampo. Qualquer gay mais novinha já usou até um imaginário pra prender a franja no cabelo. Como é que tu não bota um grampo na porcaria desse lenço pra ele não ficar caindo? Fora que, assim, o vestido não tem corte, o corte tá feio, tá assimétrico, o sapato horroroso. Nossa senhora, tipo, tava muito ruim. A boneca tava melhor do que ela e a boneca já tava ruim. Então é um dos piores looks da noite, merecidamente caiu no bottom. Então, como a gente viu nessa noite muita gente de azul e muita gente mal vestida, e no final das contas parece que todo mundo só pensou: eu tenho que me vestir essa boneca para fazer isso. Ninguém vendeu uma ideia de verdade, um conceito ou uma boneca que eu quisesse ter. Eu também acho que ela também caiu nesse lugar comum de fazer o que é fácil e seguro para ela, essa mulher vintage que na cabeça dela é uma passageira de um cruzeiro, alguma coisa do tipo, mas também não me convenceu. Essa boneca também eu não ia querer não, obrigada. Ai, gente, em se tratando de tecido azul claro, realmente a Plain Jane foi melhor. E ela é a próxima desse desfile. Ela vem com look aquática, esse azul ciano, mini saia. Achei que a boneca tava num tom diferente, mas era a iluminação, porque depois essa boneca parece bem parecida com ela sim. A maquiagem eu achei feia. Ela tava forçando essa coisa meio caricata, trazendo de volta a Burger Finger, falando de espia russa, que não ajuda em nada também, né? A gente sabe que são nações em guerras, então não me impressionou tanto quanto os jurados parecem impressionados com ela. Eu acho que o que pega a favor da Plain Jane, eu vou defender ela nesse desfile, é que ela é a única que executou um bom figurino com esse azul pavoroso. E aí pega ao fato dela, porque ela foi inteligente ao ponto de cortar 2 triângulos, fazer um body e pegar esse body, ajustar no corpo com a máquina de costurar e depois fazer uma saia com outro tecido. Não é o mesmo tecido do body, é um outro tecido que dá volume, fazer um charme no ombro, botar umas fitas no torso, e acabou que ficou uma boa construção, ficou uma coisa proporcional à boneca que ela entregou. Não tá ruim, não é nada assim sensacional, é um look, pra mim é um look simples, só que é um look bem construído, bem costurado, não falta acabamento. E a peruca pra mim tá correta, o sapato tá correto, ela é correta. A Replend, ela não escorrega, e isso é que é complicado para as outras, porque para achar um erro dela vai ser complicado e ela ainda tem uma imunidade. Então, quando você bota ela do lado das outras duas que estão de azul, que estão horrorosas, eu concordo com a Lau. Se eu tô no off-room e eu vejo uma bicha que tá com aquele figurino que ela construiu, e eu olho pro meu e eu vejo, eu taco fogo, eu viro um tule, eu boto uma fita, faço uma calcinha, mas eu não vou de azul, porque o dela ficou muito superior à das outras duas. E veja que nem foi ela quem decidiu pelo azul, ela queria o vermelho. No final ela aproveitou um momento de leseira da plasma, de distração ou de nervosismo. Posso pegar um pedaço do seu tecido? E pegou, e acabou que teve mais uma de azul ali, porque também foi quem impossibilitou ela de usar o vermelho que ela queria usar originalmente. Ainda assim ela foi lá e deu o nome, e nessa noite de looks totalmente flat, a gente encontra aqui o primeiro look que tem algum volume, alguma diferença ali no corte, alguma textura diferente. Ela conseguiu montar bem o corpo. É uma boneca que eu compraria? Não, mas ela se montou muito bem. Dentro do que eu esperava dela essa noite, ela arrasou, mas não para tanto. Também não entendo porque os jurados viram a perfeição ali. É porque as outras também estavam muito ruins até agora.
Acho que foi a questão de ter o mesmo tecido e aí ficar óbvio a comparação. E realmente ela teve uma execução muito melhor. Eu fico até preocupada, viu, dessa Plane Jane chegar até a final. Mas ela vai chegar, pode ter certeza que ela E chega eu torço na final. por isso, gente. Ela tem que chegar até a final. Não, ela não vai ganhar. Todos sabemos. Ela tanto não vai ganhar que ela nem aparece nos eventos aí de questão de promoção da temporada. Só que ela tem que chegar porque vai ser maravilhoso ver ela distribuir essas pílulas de veneno até o último episódio, porque tem o Reunion, né? Que é gravado só depois da temporada ser exibida. Então vai ser muito gostoso ver ela toda desconfortável, tentando se justificar com essa quantidade de veneno que ela distribui. O único post que eu vi da Plane Jane é ela desmontada no quarto, imitando a Kill no lip sync da semana anterior. Bem debochada. Em seguida vem a Nymphia, uma das favoritas também. Ela serve o look Spring Banana Yellow Carpet. Uma boneca linda. Achei até a boneca mais linda do que a drag. Cabelão Winehouse, muito amarelo. Laços. Na versão drag já tinha cores diferentes. Tava ali um rosa, né, nesses laços. E eu gostei, acho que combina rosa e amarelo. A saia tava meio zoada. E eu confesso que eu já tô ficando um pouco enjoado dessa coisa toda de banana. Então, aí tá o meu problema hoje com a Nymphia. 2 pontos que eu notei. A boneca não tava tão igual a ela. Apesar de estarem semelhantes, não tava tão igual. Outra, a peruca dela estava mal colocada. Dava pra ver um pouquinho do lado direito. Tava um pouco desarrumada. Então, como é que eu posso dizer? Essa overdose de amarelo, de banana, acaba cansando a gente, porque a gente não limpa a visão de um desafio dela pro outro, porque ela sempre vai vir de amarelo. E amarelo é um tom que, apesar dele poder derramar em algumas nuances, ele não é tão flexível como vermelho, como azul. Infelizmente, para ela, que é uma queen asiática, tem a pele mais clarinha, nem fica tão interessante nela. Então não sei de onde ela tirou essa obsessão por banana, mas ela tá boa, ela não tá ruim. Eu só acho que ela também não merecia ser uma das 3 melhores, porque eu acho que no fim das contas é um look ok, é uma boneca ok e tem problemas tanto na saia como no cabelo dela. Meninas, produção, alô produção, alô, gente, estamos enfrentando aqui um problema. Eu não sei o que aconteceu com a Crei, com a Pemba, e que elas estão mudas nesse momento. Não sei se caiu a conexão, não sei se é um momento de apagão lá pro lado do sul do país, mas estamos nesse momento sem conseguir falar com as duas. Então, por favor, Monas, deem notícias, por favor. Ai, gente, eu tenho que informar que eu acho que a nossa host está sofrendo problemas de conexão. Espere 10 segundinhos que isso irá ser resolvido. Problemas técnicos, mas eu soube que toda voz do Caben sobre a Nymphia foi registrada, né? Sim, eu tava aqui falando sem parar enquanto vocês não voltavam. Ai, Mona arrasou, porque foi difícil, viu? Foi muito amarelo, deu até problema na sala, meu microfone travou, a Crei caiu, voltou pra sala, foi um acidente. Nunca mais brinquem com essa coisa de vir do teto, tá vendo? Deu tudo errado. Eu acho que foi o Jimbo que pisou numa casca de banana e derrubou o roteador. Essa coisa do amarelo tava na cara que uma hora ia encher o saco. Me ocorreu agora que é um trocadilho com a questão da gente chamar oriental de amarelo, é isso? Asiático de amarelo? Nisso, viu, Pemba? Já pensei. Não acredito, eu nunca pensei nisso. Mas eu já vi muitas das outras asiáticas usando amarelo, viu? Eu não entendi também porque essa insistência com o amarelo. Eles não devem nem plantar banana lá de onde ela veio.
Mas, a louca, né? Nem sei. Mas, enfim, porque a banana é uma fruta tropical, né? Pra ela não seria uma fruta, não? Não. Banana não é uma fruta tropical. Banana é originária da Ásia. A gente então abafa. Pra cá. Então a gente é que trouxe a banana pra cá. Então tá explicado. Vamos justificar pela banana, então. Não é trocadilho com o amarelo do oriental. Alerta de apropriação cultural, né? Sempre relacionam o Brasil com banana, República das Bananas. E nós temos bananas, não tem nada a ver, então. Não, eu acho que é assim, Pemba. O amarelo, pra elas que são amarelas, é tipo tom de pele, tons neutros, então elas gostam de usar. É como nude pra elas. O amarelo é o nude das asiáticas. Me ocorreu que podia ser uma ironia, um trocadilho, uma brincadeira com a gente chamar eles de amarelo, mas eu nem sabia que eles se auto-intitulavam amarelos também, então, enfim. Já estamos aprofundando demais essa questão, mas bom saber que a banana veio de lá e não daqui. Agora, quanto ao look, eu acho que misturar o rosa com o amarelo, ficou bonito, bacana, mas acabou ficando diferente da boneca. A boneca tava bonita, mas ela não tava tão bonita quanto a boneca. E esse tempo que ela perdeu ali no workroom, fazendo graça, que ela tava sem criatividade, ou sendo sincera pela primeira vez, porque parecia mesmo um look de quem tava sem criatividade, né? Um monte de organza enrolado no corpo. Mas eu acho que ela podia ter feito melhor, porque a gente sabe que ela tem capacidade para fazer melhor que isso, né? Pelo menos ela nos fez acreditar nisso. Então, realmente, foi uma noite que ela deixou a desejar. Mas aprendi mais sobre bananas aqui, pelo menos. Talvez ela tenha visto que as outras estão tão abaixo que ela se deu ao luxo de fazer a desesperada e mais ou menos até chegar na final para impressionar mais pra frente, viu? Mas vamos na próxima, que chegamos na metade desse desfile. E é Morphine que vem aí com a Piriguete de Miami. Eu achei a boneca meio Bratz, né? Com os olhos gigantes, muito bacana. A peruca tava medonha, o vestido todo amarrado. Tudo ali é um nó, mas ok. A gente deixa passar, porque ela de drag tava bonita. Ela serve Illusion. Ela mostrou a bunda, né? Foi impossível ela esconder, não adianta os jurados falar. E ela tava muito melhor que a boneca, viu? A boneca tava meio derrubada. Ela vem toda destampada, faz uma brincadeira com o Edêntalos e aí sim ganha um ponto negativo. Essas piadas com Edêntalos é igual gordofobia, body shaming e tantas outras formas de preconceito. Eu acho que ela tava bonita, é outro look ok, é um look que eu coloco ali na mesma prateleira que o da Safira e que o da Ninfia, que não tem muitos erros, não tem muitos acertos, mas o que eu não gosto, vamos lá, da peruca super desidratada, sem movimento, esse cabelo Desperate Housewives depois que sai da piscina, depois de ter feito uma progressiva, tá horroroso. Eu não gosto do excesso de blush terracota usado na raiz do cabelo, da orelha, puxando pra dentro. Eu acho que envelhece ela 15 anos. E assim, eu sei que ela não é uma design queen, então assim, eu acho que ela até entregou uma coisa coesa dentro das possibilidades dela. Só que eu não gosto dessa piada com a falta de dente. Eu acho que não é nem para ser piada, porque não só aqui, mas lá em qualquer parte do mundo tem pessoas que vivem isso por situações diversas, às vezes de doença, às vezes de falta de condições de frequentar um dentista, que no país que ela mora lá é caríssimo, né? Tudo é pago, a gente sabe que não existe SUS. Então ela perde pra mim sim uns pontos com essa piadinha de mau gosto, que a gente tava acostumado a ver as do Brasil fazer isso todo episódio, né? E a gente já metia o cacete, então vamos meter nela também. É isso aí, se a gente criticou as brasileiras por fazerem isso, também vamos. E você veja que interessante que na caravana das drags, quando isso aconteceu, foi chamado a atenção dentro do programa, né? E lá passa ainda como piada. Mas enfim, viva o capitalismo e o neoliberalismo.
Eu achei até que foi coeso mesmo, a boneca e ela estavam parecidas, eram piriguetes, parecia uma saída de banho mais fina, assim. Mas também não é uma boneca interessante, não é uma boneca que eu compraria. A não ser que eu quisesse que minha filha virasse uma prostituta. Meh. Nossa, não compraria nem pra minha filha. Que eu não sei se já nasceu ou não, porque eu vou adotar. Eu só compraria essa boneca se minha filha se chamasse André Surá. Essa foi a primeira boneca prostituta da noite. As outras ainda passavam. Imagina, apesar da Andressa Oranque ser uma profissional do sexo, eu acho que ainda não envolveu prostituição. Não sei, pelo menos não declaradamente, pelo menos não enquanto a PL 2630 não for aprovada. E a próxima é a Maya Iman Lepage, a rainha das piruetas. E cadê essas piruetas, hein? Ela devia fazer durante esse desfile. Ela serve um sonho cor-de-rosa, um cabelo bufante com sapatos errados, toda uma textura de cobra. Essa faixa com a peruca é considerado um truque baixo. No século passado, nem podia falar que era drag queen, viu? Porque já existia produtos prontos, assim, você costura uma peruca numa faixa e tá lá, como se fosse uma coisa da Party City, aquela loja de fantasias que a Sharon trabalhou, eu acho, foi isso, brigas com Fifi O'Hara de outros tempos. Ela vem com um decote maravilhoso, assume a timidez, finalmente, serve body e diz que faz saltos mortais, mas a gente vai ter que pagar pra ver. Quem compra, Maia? Eu não compro. Eu sou da época em que uma gay que usa macacão, ainda mais esse macacão masculinizado, que só foge do masculino porque tem um decote, apanhava na rua. Então, odeio esse tipo de macacão, porque eu acho que ele não vende, ele não veste bem. É estranho na parte da virilha, o caimento é ruim. Ela coloca um pedaço de tecido enorme no ombro para tentar esconder o péssimo que é esse macacão, só que não salva. A gola tá alta demais, o decote poderia até ser um pouco mais profundo para tentar dar uma quebrada nessa silhueta estranha que ela construiu com um cabelo muito volumoso. E, enfim, é um look que tem muitos erros, né? Não tem como você cortar um pedaço de pano e jogar no ombro e achar que aquilo é uma capa. Só se for do Batman, né, bicho? E nem a do Batman, que é rico, ia usar uma capa tão mal feita como essa. Então, muito ruim, né? Como tudo que ela vem apresentando na passarela até hoje. Ela nunca me mostrou um look coeso. Tô esperando até hoje. Então, a bichinha mereceu ir pra onde ela foi. A Maia, ela é dessas gays que são raçudas pra ir lá, subir no palco, virar pirueta. Ela tem um talento na performance, mas provavelmente fora da competição alguém veste ela, né? Alguém ajuda a montar. Ela tem mais uma atitude mesmo no palco, né? Uma coragem de fazer uma pirueta, de pular de perna aberta no chão. E isso é louvável, eu parabenizo, mas essa boneca de hoje aí eu também não compraria. Esse colã no corpo, nem com polaina não ia funcionar. Mona, se a senhora tivesse nos anos 80, nem assim. Foi difícil mesmo. É uma boneca bem desinteressante. Até porque ela falou que era a rainha das piruetas e ela não deu uma pirueta no palco, né? E foi esse o comentário que ela acabou ouvindo. Ai, gente, o peito suado não excita vocês? Ah, interessante, né? A Lau ficou excitada com o peito suado dela. Eu vejo o peito suado todo dia que eu tô na academia. Não é excitante. Levem toalha. Peito suado não é excitante. A Lau só ficou excitada porque ela não vê uma hétero cis há 35 anos. Me perdoe as fluídas. Ai, cuidado, gente. Cuidado. Em seguida, vem Megami. Pra mim, Megami é o primeiro destaque desse desfile. Eu gostei muito. Ela faz aí uma edição nativa de Nova York, toda azul marinho, glitter,
com laranja, que são as cores da bandeira. A maquiagem estava linda. Ela estava bem coesa, uma coisa estilizando ali para a Estátua da Liberdade, com um copo. Do que é aquilo? Cerveja? Fiquei curiosa. E borboletas monarcas, né? Eu gostei muito da Megami, achei que ela merecia ficar entre as melhores. Nossa Nuricana. Olha, acabei de falar de um macacão. Então, assim, esse macacão, que ela também tá de macacão, qual é a grande diferença? É só o tecido, né? Que é literalmente um macacão escuro, azul escuro, com muito brilho. E ela colocou ali o cinto do Papai Noel na cintura, deixou uma faixa descendo do ombro direito, botou um negócio laranja no ombro. Não acho o look tão ruim como o anterior, mas também não acho o look tão bom. Porque, assim, é só um macacão, bicha. Um macacão com brilho. E quando eu olho para esse cinto de Papai Noel na cintura dela, não gosto. Não gosto, eu acho que aumenta a cintura dela. Eu acho que, em vez daquele tecido descendo do ombro, se ela tivesse feito alguma coisa laranja, teria quebrado um pouco esse azul demais que ela tá. Acho a Megami uma das melhores na make. Ela é muito boa com o próprio rosto, com a própria make. Ela trabalha muito bem isso. E eu não entendo porque ela veio de garçonete da rede de cafeteria famosa lá dos Estados Unidos, né, gente? Como é que chama? Aquele negócio Starbucks? Da Starbucks. Não entendi porque ela veio de servente da Starbucks. Porque não casava nada com nada, aquele copo laranja. Ela pegou de um boy da produção que tava bebendo um café ali. Me dá que eu vou entrar. E é isso. O copo não deu pra entender muito. Também não entendo a referência que ela tava vendendo, porque eu nunca vi a Estátua da Liberdade. Mas até que eu gostei. Se a gente comparar esse macacão com o macacão anterior, ela colocou um volume, alguma coisa ali em cima, né? Além do cinto do Papai Noel, que eu não tinha pensado nisso. Mas ela tinha mais algum tecido, mais alguma coisa em cima, né? Ela não estava tão exposta, tão só o maiô ali, o colan, como a anterior, né? Ela tinha mais uns objetos ali, uns acessórios, aquela coroa de Estátua da Liberdade ali na cabeça, que deu um truque também. E ela teve a inteligência de, ao redor da cintura, você pode perceber com atenção que ela não tá mostrando o macacão. Ela fez uma saiazinha pequena ao redor da cintura dela para esconder o xoxotão. Então, isso é o que faz uma bicha inteligente. Ela vende maiô, ela sabe que maiô vende xoxota capô de fusca. Então, o que ela fez? Ela botou um cintozinho do Papai Noel e embaixo ela colocou uma sainha da mesma cor do maldito do macacão. Ficou quase que imperceptível, então deixou ela melhor do que a que veio antes. Ela foi um pouco mais inteligente, né? E eu também valorizo que ela saiu um pouco daquela coisa do cosplay, né? Que eu acho que ela tô morrendo de rir. A senhora é horrível, a senhora é horrível. Ela acho que ela saiu um pouco daquela coisa do cosplay, né? Que eu acho que é de onde ela veio, né? Ela veio desse universo. E ali eu vi ela um pouco melhor, assim, do que eu via antes. Acho até que ela foi bem. Não foi maravilhosa, mas foi mais ou menos. Isso é verdade, conversa muito com essa coisa do cosplay. Mas você sabe que eu acho que eu vou tirar a estrelinha que eu coloquei aqui pra ela. E não é nem pelos comentários da Capemba. É porque a parte de trás da coroa não tá laranja. Poxa, gente, eu sou muito Drag tá nos detalhes, né? Agora que eu tô vendo de novo, eu percebi isso e aí não tem como mesmo. Mas é muito bacana essa coisa da sainha pra cobrir a pata de camelo. Fica aí uma lição, né, para os ouvintes do futuro. E a próxima? A próxima é a Geneva. Ela vem como a mais delicada do Texas. Como assim? Texas não é rústico? Não entendi. Esse sapato tá completamente errado. Tem uma linha horizontal ali pra cima das canelas que corta a perna dela. Ela já é baixinha, deixou a perna muito de fora, então não dá certo. Esse conselho foi dado pela Michelle Visage a Diagan quando ela falou Absolutely pela primeira vez.
E as cores são ruins, não achei que combinou muito. A peruca tava boa, a maquiagem também. Mas a saia parecia embalagem de bala de coco. Na boneca tava muito melhor, até demorei pra perceber que eram aquelas continhas, né, redondinhas, brilhantes. Ela faz uma boneca bilíngue, mas a própria boneca tava com uma cara feia. A cara dela tava tão bonita, podia ter caprichado mais na boneca. Ai, gente, eu acho que eu vou resumir o meu comentário a essa querida, a Geneva K, né, a dizer que quando ela entrou, eu vi Candy Muse se apresentando com aqueles espartilhos horrorosos que levaram ela pra final. A cara da Lau e da T.S. Madison, vocês podem reassistir o desfile dela, é impagável. A cara de desgosto, como quem olha e diz assim, pra quê, bicha? Como? Porque, tipo, é nada com nada. Tipo, sabe aquelas meninas pentecostais que parece que tiveram permissão da mãe e pai pra primeira festinha? É isso aí que elas usariam. Tipo, é uma coisa brega, é cafona, é tosco, porque não tem nada com nada. Isso não é um look drag pra começo de conversa. Esse sapato, nenhuma drag usaria em momento nenhum, a não ser a Organza usando ele em 3 versões diferentes aqui no Drag Race Brasil. Então, por favor, não dá pra gente defender esse tipo de montação, porque a gente passou aqui, ó, meses metendo chimbó na Mona daqui, porque tava usando o mesmo sapato em cores diferentes, me aparece essa bicha com essa coisa horrorosa, desproporcional, com uma saia que, nossa senhora, eu não teria cortado essa saia tão mal se eu tivesse no escuro, com bisturi. E não dá, eu não consigo fazer uma crítica sem ofender. Eu nem sei como é que a Lau conseguiu, porque ela até foi educada. Eu disse, ela vai destrinchar o viado. E ela até foi educada, porque assim, nossa senhora, tá muito ruim, só pra resumir. Ruim, descartável. Se ela tivesse ido com um monte de sacolinha, como a nossa queridíssima foi, como a LaLaRi foi, teria sido melhor. Essa é a referência do Cabem pra tudo que é de ruim no mundo, né? LaLaRi com um vestido de sacolinha. Todo podcast que eu edito, o Cabem tá falando essa frase. A LaLaRi com aquele look de sacolinha. Ele nunca lembra o nome da drag, ele lembra do look de sacolinha. Eu acho que a Geneva tava cansada. Ela vem dublando toda semana, lutando pela sobrevivência. Ela que é uma lip sync assassin. Ela tem lutado muito para se manter no programa, então acho que foi difícil. Ela mostrou que ela não tem muita criatividade, não sabe lidar com a costura, com o próprio corpo, com as proporções. A boneca até ficou bonitinha, mas foi um desfile difícil, um dia difícil para ela, realmente. Hoje, Geneva estava cansada. A ideia é ruim, né? Ela partiu de uma ideia ruim, tudo ruim. Ai, gente, eu gosto tanto da LaLaRi com vestido de sacolinha. Amo ela. Todo podcast ela defende também, quando a Cabem comenta. Ai, bicha, é um momento icônico de Drag Race, mas vamos combinar. Não dá, né, Mona? Não dá. Quantas vezes, sem encontrar nada que sirva pra sair, você não pensou em pegar todas aquelas sacolinhas, colar e sair assim? Quem tem tanta sacolinha em casa, Mona? Ai, difícil. Ai, eu sou do bonde das vó, que guarda tudo, as embalagens de presente embaixo do colchão. Pra atrair mais presente. Pra não dizer traças, né? E a próxima é a Dawn. Ela vai muito bem. Ela fez a Imperatriz Intergaláctica. Eu também coloquei uma estrelinha pra ela. Um look sem peruca, sem orelhas pontudas, toda índigo e prata. Ela tá mais bonita que a boneca, mas tudo bem. Olha esses cílios, gente, que cílios lindos. Me lembrou Jurigi, do Espanha All Stars. E a maquiagem tá linda, são vestidos sobrepostos. Até falaram que é uma coisa meio Balenciaga, né? Mas eu senti que é uma coisa assim, vou pegar 2 vestidos que eu tenho aqui, um muito curto, um muito longo, e sobrepor. Mas deu certo, gente, então ponto pra Dawn. Pra Dawn, pra Dawn.
a Dawn tá muito boa, muito boa. Apesar de eu achar que tem uma. Quando eu olho, quanto mais eu olho pra esse desfile dela, quando eu vi o episódio primeiro de cara, eu disse, puta que pariu, é tipo avant-garde. Mas quanto mais eu olho, mais defeito eu começo a achar na roupa. Então, assim, é pra mim sim uma das melhores da noite, porque tem moda, tem conceito, você vê que ela sabe costurar, mas quando eu olho para aquele detalhezinho aqui no meio do peito, eu sinto falta de uma pedra para esconder a costura. Quando eu vejo ela rodar, eu vejo a costura um pouco torta do vestido, e isso porque eu olhei várias e várias e várias vezes. Então, assim, a make pra mim, como a Crê falou, tá impecável, tá muito bonita. A boneca dela também tá muito bonita, uma imperatriz intergaláctica, né? E assim, eu vejo moda nela também. Concordo, eu não acho que eu vejo o estilista que disseram que viram nela, eu vejo muito John Galliano nessa produção dela aí. Acho que eu viria isso num desfile de John Galliano, mas eu não sei se realmente ela mereceria ter ganhado ou não o episódio, porque eu acho que quanto mais a gente olha, mais defeito a gente acha no look. Ele é um look lindo e incrível, mas que tem uns defeitinhos ali. Olha, eu não sou do bonde da Dawn, né? Mas visualmente causa um impacto, sim. Mas quando a gente começa a olhar de perto, né? A boneca tá com um acabamento horrível, né? Principalmente a touca, tá toda desfiada, toda cagada. A boneca não tem a mesma gola ali, a mesma que ela tem na gola, no look dela. Tem uma diferença ali na gola entre a boneca e o look dela também. E aí eu começo a olhar pro vestido dela, eu vou direto na barra. Cadê? Não tem barra. E quando eles vêm num look todo mal feito, um look sem barra, sem costura na barra, eles percebem. E ela conseguiu pelo menos passar tão bem a ideia que eles pagaram pau e nem viram que a barra não tinha costura. Então, parabéns pra ela. Gente, eu dormi e acabei achando que ela ganhou. Nos meus sonhos ela até ganhou com esse look. E aí depois eu fui assistir de novo e nem foi assim que aconteceu. Porque em seguida vem a Kill, também maravilhosa, uma versão fantasia, toda virada no cobre, cabeça linda, vestido maravilhoso, a boneca tá perfeita, sem peruca como sempre. Ela tem ali um pó de fada, né, que ela sopra, que ela joga pro ar. Então foi bacana também um review no meio do desfile. Geralmente a gente só vê essas surpresas em lip sync. E com asinhas de arame, né? Aí que eu percebi que era uma coisa meio virado na fada também. Eu acho que aqui realmente ela mostra que tem bom gosto. Ela não é sobre saber costurar. Um desafio de design é sobre saber se montar, é sobre saber principalmente vestir o próprio corpo. E ela mostra mais uma vez que ela sabe sim se montar muito bem, que ela tem um bom gosto, porque você vê textura, você vê estampa. Eu não sei nem onde essa bicha conseguiu fazer essa estampa que tá aqui no colo dela, que eu não vi ela pegando esse tecido. E eu achei que foi uma execução muito feliz, principalmente com esse adereço que ela fez para a cabeça. Não sei como ela conseguiu fazer isso no tempo que ela tinha, mas para mim ficou uma coisa que talvez a gente assistisse hoje na TV com as escolas de samba, numa comissão de frente. Então tá muito bem executado, make, roupa. Eu não chego a achar defeito, porque o dela é tão discrepante das demais que não tem nem como colocar na mesma prateleira. É como assim, não tivemos um grande desfile, e quando a gente tem uma boa fashion queen, como ela é, e não tem nenhuma no mesmo patamar que ela, pelo menos hoje, então ficou muito fácil para ela, porque ficou muito diferente das demais. Você teve 3 bichas de azul, teve outra toda de prata com um pouquinho de azul, aí teve outra bicha que veio com toda de uma cor só de azul, e tipo, ela vem com cobre, ela é praticamente um metal precioso no meio das demais. Então, parabéns pela execução, parabéns pelo refinamento e principalmente por confiar nas próprias habilidades, né? Não, a bicha entrou, eu caí o queixo, porque pra mim o desfile tava começando ali, sabe? Agora vai começar um desfile.
Porque realmente, perto das outras, ela é assim, é a única que entrou na passarela essa noite. Não tinha nem como ela não ganhar. O Acredito que sonhou, né? Dormiu e acordou achando que a Dawn teria ganho. E é impossível que a Vitória não fosse daquilo essa noite, porque o que ela trabalhou aí em textura, proporção, você estava falando aí desse material que ela usou aqui no peito, e você vê que é o mesmo brilho na cabeça que ela fez, o mesmo brilho lá embaixo, e arte é isso, sabe? Você tem que saber distribuir o tom ao longo do trabalho, sabe? Você vai pintar um quadro, se você usa azul lá em cima, você vai ter que usar um pouco de azul aqui no meio, alguma coisa azul aqui embaixo. E é isso que parece que ela entende desse conceito, sabe? Ela sabe distribuir essas cores, essas nuances, essas texturas pelo corpo dela todo, né? Ela trabalhou isso tão bem, ela veio assim, uma obra de arte. Eu não sei como que ela fez essa roupa ali, como que ela construiu isso que ela fez aqui em cima. Ainda tem a asa de metal nas costas, e a boneca tá lindíssima, tá muito bem feita. Ela fez aquela cabeça na boneca também. Assim, ela arrasou, é uma bicha que não precisa de cabelo, parabéns. Me ganhou hoje, viu? Aproveitei esse gancho da Pemba só pra dizer que a Ninfia, né, fazer uma crítica agora, a Ninfia que também sabe costurar tão bem quanto ela, e também tem tão bom gosto quanto ela, talvez tivesse tido um resultado melhor e entregado uma coisa nesse nível, se em vez dela ficar deitada, fazendo charme pra câmera, ela tivesse sentado e costurado. Porque eu acho que a Kiwi usou de todo o segundo possível para entregar esse resultado aqui. E isso se chama dedicação. Parabéns. Então, já que vocês compram, fica a pergunta: cadê o dinheiro da boneca? A boneca vale milhões, amor. Ai, gente. E realmente, 11h30 da noite é muito tarde para uma velha anciã como eu. E para quem tava preocupada com o nude da Kill, até que o cobre com dourado, foi uma feliz surpresa. Ela que encerra o desfile muito bem, dando um alívio para os nossos olhos perante o desafio. E aí vem a pergunta da poção da imunidade. Mama Ru quer saber se Safira vai usar a poção, e ela decide sim usar a poção para se salvar. E todas ficaram chocadas, porque estava óbvio que ela não precisava usar a poção, porque ainda teve muitas outras bem pior do que Safira. E a Plain Jane, quando é perguntada, ela opta por não usar a poção ainda. Mas aí eu me lembro que a RuPaul disse que a poção tem data de validade, né? Então elas vão passando para a próxima semana, uma hora esse prazo expira. É vero, e mostrou só mais uma vez toda a insegurança que a gente viu no palco. A cara dos jurados quando ela disse que decidiu usar a poção é tipo, bicha, você tá louca, Mona? Olha pro lado, olha para aqueles dois trubufu que estão de azul ali. Por favor, não dá, não pira. Tem no mínimo uns 3, 4 looks piores que o seu. Então, infelizmente, ela deixou ali a sabotagem entrar na mente dela, mas é uma coisa que, sei lá, por mim essa imunidade dela seria até esquecida, porque não foi necessária. Acho que nem a Plain Jane vai usar. E essa feira, mesmo depois de ter feito isso, ela termina a noite salva, não é, Caben? Pois é. Ela seria... Não, mas ela usou a imunidade, então ela foi salva antes mesmo... Desculpa, antes mesmo do julgamento. Então, eu acho que ela seria salva, porque a RuPaul, ela perguntou se vocês querem usar. Aí, como ela disse que queria, ela ficou salva. Mas ela seria salva de qualquer jeito. Ela não iria estar no bórum. E ela só deixou o sabotagenzinho dela perturbar a cabeça dela. Eu fiz eu me embananei aqui. Na minha mente, ela seria salva se não tivesse nem usado a poção aí. Ela não precisava também. Eu acho que tinha muita gente pior que ela. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei até confusa, porque depois ela não é mais mencionada, né? Porque eu acho que ela já tinha até saído antes. Daí Tsunami, Ninfia, Morphine e Megami são salvas. E os jurados começam ali a dar um feedback para as drags. A Plasma é elogiada, porém dizem que ela é forçada. Reconhecem evolução no rosto.
A Plain Jane tem a produção muito elogiada. Eles fazem ali uma brincadeira com o WAP, Wonderful as Personality, que eles traduzem como PEA, personalidade extremamente atraente, e falam que ela teve uma evolução na bunda. E a Maia falam que a boneca tava sem enchimento. Cadê o Pirelli da boneca? Ela diz que a Safira ajudou na roupa. A Lá fala que ficou excitada, né? Com aquele peito que parecia estar suado, mostrando aí um exemplo do errado que dá certo. Mas faltou acabamento, o zíper foi questionado. Aí falaram que se a roupa estica, aí mais um tecido que estica, né? Não tinha necessidade de zíper. E a Maia já fica toda sem graça ali. Mostrando a falta de personalidade que ela tem, né? Acho que concordo. Eu não discordo de praticamente nada do que foi dito na avaliação dos jurados essa noite. Acho que foi dormir em paz depois de assistir o episódio. Porque eu acho que muita coisa que merecia ser dita foi dita. Agora cabe às gatinhas aproveitarem as dicas que elas recebem, né? Você veja essa noite que muita gente aí foi salva ou quase ganhou só porque ouviu a Michelle Visage falar: pare de usar as orelhinhas de elfo. Pois é, em alguns sonhos até ganhou. E a Geniva, ela é criticada, né, do pescoço para baixo. Ela tava terrível. Falam até que a boneca tinha pernas de Barbie e a drag tinha pernas de Danny DeVito. Que feio falar assim. E a Dawn foi muito elogiada, aí sim, comparam com Balenciaga. Ela provou que não precisa de orelha, foi pro espaço, nem de peruca ela precisa, amaram. A Kill também foi muito elogiada. A cabeça compararam com Grace Jones, né? E o designer de chapéus dela. Acharam que a boneca era colecionável, então aí tem valores inestimáveis mesmo. E os tecidos azuis foram criticados, né? Com exceção da Plain Jane. Ficou claro ali, né, que todas as outras que estavam tentando usar esse tecido deveriam ter mudado a rota quando viram a Plain Jane fazendo a roupa dela. Pois é, e dito isso, acho que o resultado foi mais do que justo. Né, as drags vão lá pro Untucked, no fundo do cenário, e os juízes começam a deliberar entre si. Parece que a Plain Jane ofuscou a Plasma nessa questão do tecido. Parece que a Maia tá sem pescoço e sem enchimento. Parece que a Geniva viu uma delicadeza errada no Texas, que realmente não existe, porque Texas é brutal, tudo é grande no Texas. Seria uma Itu pra gente? Não sei, nunca vi o Texas. E a Dam parece que acertou na combinação, e parece que a Kill elevou 100%, né? Porque ela cagou nas outras e realmente foi muito bem nesse desafio. Por fim, a gente descobre aí que a Dawn é salva, a Kill ganha finalmente $5.000, a Plain Jane é salva, essas ficam entre as melhores. E entre as piores, a Plasma é salva, a Maia tem que dublar com a Geniva. Música de Janet Jackson, Control. E temos um bom lip sync, finalmente, né? Um dos bons, assim, porque acho que a Maia finalmente decidiu ligar o motorzinho das cambalhotas e foi, assim, uma performance magnífica. Não foi o melhor lip sync que a gente já assistiu, não foi. Porque eu acho que quando as duas são boas, aí é que o lip sync histórico. Mas quando você tem uma ligada no 220 e outra no 110, não é a mesma coisa. Enquanto a Maia tava dando 2 mortal carpado caindo de espacate, a outra tava fazendo a Celine Dion. Então foi um bom lip sync, porque a Maia fez ele ser bom. Então ela mostrou o que veio. Não sabemos se teremos nessa temporada o lip sync
Paparusa, nem lembro como é que é o nome, mas aquela batalha. Lollapalooza. Lollapalooza. Não sei se teremos, mas se tivermos, ela vai dar trabalho, viu? Porque ela é Acho boa. até que é Lollapalooza. É Lollapalooza. Então, foi bom e concordo com a eliminação. Acho que a Maia foi infinitamente superior à Geniva e a Geniva já estava com o motor falhando desde a primeira semana. E olha que a Geniva já começa com outros sapatos, diferentes da produção, né? E a Maia arrasou, ela já tira a capa, começa a entregar tudo que faltou no desfile, todas as piruetas e flips e drops. Enquanto a Geniva tenta alguma coisa ali com os braços. Acho que o segredo das hands é não deixar muito longe do corpo. E ela acabou dando uns socos ali pro ar, que aquilo também não é hands. A Maia dominou com as tetas ali, né? Sincronizado com a música. Foi sensacional. Eu acho que ali foi a hora da Maia fazer jus ao que ela tem como talento, né? Que são as piruetas, a performance. E já que ela estava na última chance dela, ela deu tudo, né? A Geniva já estava um pouco cansada. A gente sabe que ela é capaz de fazer mais do que o que ela fez essa noite. Acho que a música entrou na Maia antes de entrar na Geniva. A Geniva percebeu e acabou entregando, ou tentando fazer um outro estilo, não lutar com ela, mas fazer um outro estilo. Quando ela percebeu que não funcionava, já era tarde demais, porque a outra já estava batendo a teta no ritmo da música, né? A teta suada. E o talento da Maia é esse aí, né? Da pirueta, fazer performance. Eu acho que ela vai dar trabalho nisso. Pena que para chegar nisso, ela tem que passar por outros desafios que talvez ela não se desempenhe tão bem. Mas a estrela dela brilhou no palco hoje, ela se salvou. Embora no final o cabelo e a faixa já estavam ganhando uma distância perigosa ali, que podia cair a qualquer momento aquela peruca. Ainda bem que acabou a tempo o lip sync. Cada pirueta que ela dava, eu dizia, vai cair. Vai cair. Na hora que cair, ela perde o lip sync, não tiver outra peruca embaixo. Mas deu certo. Eu acho que ela, de tanto fazer pirueta, ela aprendeu a aprender bem uma peruca. Não tá com a gota. De tanta pirueta, a peruca colou de novo, né? Batendo a cabeça no chão. E ali nada mais importava, né? Porque já era a terceira ou quarta vez que a Geniva Carr estava dublando. E a Maia realmente se destacou muito. No final, Maia fica, Geniva sai muito bem humorada, falando ali, por quê? Hasta la vista. E rainha do mundo, né? Representa México muito bem, senhora do seu próprio destino. Gostei muito de conhecer Geniva Carr. E a gente passou 3 episódios falando de estilização de pelos da perna. Será que agora acabou esse assunto? Ai, por favor, Mona. Não dá, né? Pelo amor de Deus, que coisa nojenta. Estilizar os pelos da perna é uma coisa que, assim, eu tive pesadelos. Eu vou pra academia, eu olho para os pelos da perna do boy que tá do lado, fico pensando nele estilizando aquela coisa horrorosa que ele usa, aquele Tony Ramos. E não dá. Foi maravilhosa, ela foi incrível, ela teve uma participação muito boa. Mas ela vai deixar esse legado de carisma, porque ela era super carismática e as coisas vão afunilando, né? Eu acho que para ela valeu muito a pena a participação, né? Porque ela teve em destaque todas as semanas, eu acho que ela dublou todas as semanas que ela teve no programa, só não a semana do Girl Group, né? A semana passada que ela estava no grupo das Salvas, das Vitoriosas, né? E que era o grupo azarão da noite, e ainda assim ela conseguiu se salvar porque o grupo ganhou. Ela ficou com 1/4 da vitória, 25% da vitória. E ela apareceu bastante, né? Conseguiu divulgar essa grande arte aí de desenhar nos pelos das pernas, né? Decorar os pelos das pernas. Vai ganhar mais seguidores no TikTok, que a gente sabe que ela tem milhões de visualizações nesses vídeos. E mais pessoas vão fazer essa arte aí pelo mundo. Quem sabe um dia teremos um concurso só de estilização de pelo de perna. E maravilhosa. A host será o nosso queridíssimo Tony Ramos, né? Desse concurso, porque coragem, né? Vai para um estúdio de depilação brasileira. Tem vários lá onde ela mora, em Miami. Tem vários brasileiros fazendo depilação pulseira. Dá um jeito nisso aí, Mona. Se não quiser, usa uma Gillette, por favor. Talvez ela tenha nascido à frente do seu tempo. Então acho que a gente pode praticar, né? Pegue aí uma escova de dente,
um rímel limpo de preferência. E comece a praticar também estilização de pelos na perna, porque também precisamos de uma boneca com pernas peludas, né? Um sonho que ainda não foi colocado em prática. Você sabe que eu acho que ela inventou esse negócio de estilizar o pelo da perna no dia que ela foi se montar e viu que a meia arrastão dela tinha sumido rasgado. Ela olhou pra perna, viu que era tão cabeluda que dava pra fazer uns quadradinhos com rímel. Então ela inventou uma meia arrastão e disse, ai, é estilo. É igual as outras que faz drag com a neca marcando, que eu particularmente abomino, nunca vai entrar em minha cabeça. Se isso for o novo estilo de drag, acabou drag pra mim, porque eu não vou ficar olhando o Tonhão de neca marcando no palco. Acho que é o ó, falta de respeito com a bicha que é a Quenda, e não dá. De um jeito ou de outro, ela conseguiu colocar o nome dela na galeria das drags memoráveis que passam pelo programa, né? Mesmo depois de 16 anos de programa. Talvez daqui 100 anos a gente vai estar falando de Geneva Carr, porque ela, além de ter um nome muito original, né? Um trocadilho bem bacana, além de ser uma latina muito persistente, muito lutadora, ainda tem essa arte aí, né? A precursora dessa arte maravilhosa de estilização de pelos de perna, que eu creio que em menos de 100 anos teremos, sim, um drag race só de pelos de perna. Vai ser maravilhoso. Sim, são pessoas à frente do seu tempo. E também teve um beijo na boca, né, na despedida aí da Geneva com a Maia. A Amanda Tori Meeting já começou a lembrar aí de um beijo dela com a Dan, um beijo com da Mirage também. E parece que a temporada 16 é conhecida pelo lesbianismo, como a gente diz aqui no Brasil. Outra coisa memorável foi a participação do Lá, que acabou aparecendo aí no artigo do Gay Times. As pessoas já querem que ele faça parte aí do corpo de jurados fixo. Então, parabéns por La Roach. E ele também teve uma fala muito bacana lá no Untucked, né? As pessoas viram ali que ele tá se esforçando mesmo para participar do programa e tá todo mundo animado com essa ideia. Eu também concordo, eu acho que La Roach pode ser incrível no Drag Race, mas eu acho que se a RuPaul ressuscitar o Legendary, aí sim venceremos na vida. Ai, olha, eu acho que daria certo nos dois, tanto no Legendary como no RuPaul Drag Race. Eu acho que a temporada 17 vai ser gravada em março. Tá aí, né, a dica para os produtores, que eu acho que não depende da RuPaul diretamente. Eu acho que a RuPaul já deixou muito do poder do programa já na mão dos produtores. Então, eu acho que depende dos produtores experimentar um pouco mais ele, porque eu acho que há muitos anos eu não via um programa do RuPaul com tantos comentários do convidado relevantes sobre a competição em si, sobre o trabalho das queens. Então ele apareceu muito na edição, gostei da interação dele com elas no Untucked. Foi um Lau muito leve, como a gente fala, ele estava medicado, até porque eu acho que é a síntese desse programa. O Lau que a gente conhece lá do Legendary, com aquele nível de acidez, não cabe nesse RuPaul Drag Race. Ele mesmo sabe disso. A bicha é inteligente, não à toa, ela prega essa lace dela muito bem na cabeça. E ela seria uma ótima aquisição, sim, pro programa. Eu não vou criticar essa possibilidade, embora eu acho que não cabe ao público decidir, né, o que é feito ou não no programa, porque tudo isso tem que ser muito bem testado. Não vou criticar a dica, a possibilidade, até porque talvez eu critique aqui e isso já seja mesmo um teste para que ele possa participar mais vezes, né? Concordo com você que a acidez dele do Legendary não cabe no Drag Race, porque o Drag Race tem mais a ver com sonhos, né? As pessoas estão ali mais sensíveis, mais expostas. Elas acabaram de se maquiar ali atrás, uma hora que elas são obrigadas a falar sobre fatos relevantes e dolorosos da vida delas, e muitas levam o drag como uma parte importante, ou se não a própria vida, né? Então não dá para ser muito ácido com elas, ou extremamente sincero, ou fazer críticas dolorosas e ofensivas, né? Tanto é que quando isso aconteceu em outras ocasiões,
gerou muita polêmica, né? Acho que a saída do Santino também tem um pouco a ver com isso, que ele era um pouco ácido demais e sempre gerava uma briga. No Reunion da primeira edição ali teve uma briga também por conta de comentários dele, que as pessoas sentiam o sentimento delas anulado, o trabalho delas como lixo, então não é a intenção, né? Mas ele veio muito, muito bem mesmo, comedido, medicado. Parecia mesmo uma pessoa que veio para um teste, para um novo emprego, embora a gente saiba que ele não é daquele jeito o tempo todo. Tanto que no final do episódio ele ficou com comentários um pouco mais ácidos e dolorosos. Eu achei muito engraçado ele daquele jeito. Porque no Legendary, quem assiste só sente ódio puro. Ele ali todo bonzinho, a gente. A água bateu na bunda. Ai, gente, eu amava ele no Legendary. Claro que a gente odiava ele de vez em quando, porque tinha hora que a bicha tava virada no trem. Mas assim, eu amava a originalidade dele de detonar o povo. Mas é como concordo muito com o que a Pema disse. Como a gente fala que drag é arte, arte é muito subjetivo. Não tem como se acabar com a pessoa como ele acabava, que ele tem muito comentário, principalmente ligado ao corpo, a forma como a pessoa é, e que seria muito puxado não só pro body shame, como para outros tipos de preconceitos. Então é melhor deixar aquele lá no esquecimento, não, na memória do Legendary, e continuar com esse lá, o medicado, com um bom Rivotril aqui. E se ele conseguisse, isso foi um teste, realmente foi um teste bem sucedido, porque eu acho que o feedback do público foi importante, mas é como a Pemba diz, e eu também concordo, que eu acho que se disse aos produtores, e os produtores eles pesam muita coisa quando eles vão desenvolver uma nova temporada, porque a temporada ela é toda feita em cima de um tema, e a gente sabe disso. Isso é um ano eleitoral nos Estados Unidos, e eles estão muito voltados mais para essa parte política, né? Pois é. E quem quiser conhecer o programa Legendary, tem no HBO Go, que agora vai mudar de nome para Max, ou alguma coisa assim, porque eu também não tô recebendo publi nenhuma aqui. E no World of Wonder Present Plus, próxima semana, próximo episódio, elas vão de Noviça Rebelde. Amo, sou apaixonada por esse filme, por esse musical. Sei tocar no piano e tudo. E será que alguém usou a poção da imunidade cedo demais? E de quem será essa participação especial, hein? Será que é a Whoopi Goldberg? Eu não sei, mas a edição deixou a gente pensando que alguém usou a poção da imunidade cedo demais. Mas a edição ela é muito enganosa também, né? Às vezes a gente vê uma briga e a pessoa, um take da pessoa reagindo a uns gritos, e os gritos nem foram com ela, né? E a gente passa uma semana inteira pensando que era com ela e nem era, então... Pois vamos esperar pra eu ver. vou ficar muito triste se for com a Safira. Ai, eu amei o nosso episódio de hoje. Pois é, chegamos ao fim, temos por hoje. Vamos às considerações finais. As considerações finais é que vou pegar as palavras do Lau. Se você viu que tem uma bicha que tá com a mesma roupa que você, ok, você vai lá e dá o close. Agora que tem 2, 3, não, bicha, volta em casa, troca de roupa e vai lá de novo, porque não dá. Ainda mais se for numa competição de drag. Não sejam preguiçosas, bebês. Não se limitem a arriscar, porque quem arrisca costuma colher bons frutos. A nossa Kill tá aí pra mostrar, né? Nem só de lamentação vive a drag. Ela ganhou, então foi maravilhoso. E hasta la star, como diria Geneva K. Hasta la vista. Então, vamos lá, considerações finais. A Kill me ganhou essa noite, fiquei muito feliz com a vitória dela, principalmente porque ela falou da mãe, que a mãe apoia muito ela, que ela tinha boas notas, que ela estudava, mas optou pelo teatro. A gente sabe que optar pela arte em qualquer lugar do mundo é optar por passar sufoco, por ter uma vida instável, principalmente por paixão, né? Quem vive de arte por paixão sabe muito bem como é difícil. Então ela vinha aí de semanas de muita insegurança, muito sofrimento, sofrendo por estar apenas salva ou entre as melhores e nunca ganhar. Então, que bom que ela ganhou e deu esse orgulho para a mãe dela. Queria deixar um recado também sobre o Drag Race, o Espanha All Stars, que saiu essa semana.
Eu adorei, embora eu não tenha muitos momentos na minha memória, que eu tenho memória péssima, eu tenho que assistir várias vezes para lembrar. Eu amei que saiu, a gente pode voltar a ver a personalidade dessas espanholas maravilhosas. E também saiu o Kay versus The World, que também é quase que uma guerra mundial ali, né? Tem drags de vários países e eu acho que quem costuma seguir o Drag Race vale a pena dar uma conferida. Exatamente, Espanha All Star foi maravilhoso. Elas estrearam muitíssimo bem, com um elenco de peso, show de talentos logo na abertura. Vale a pena ver todos esses números. E no UK versus The World, semana passada eu falei que tinha Tia Coffee, que era do Down Under, mas ela não é do Down Under. Ela é do Drag Race UK também. E ela já começa aí destoando. Confesso que eu pensei que ela ia ser eliminada no lugar da que foi, sem spoilers por enquanto. E também tá tendo o Drag Race Bélgica. Nesse segundo episódio, o lip sync com Hooverphonic, gente. Como não amar? Eu amo Rita Baga. Sei que não é pra qualquer um. Como que a Caben define a Bélgica? Ai, gente, a Bélgica é um bidê de luxo. Não dá, por favor. Então, pra quem tem tempo e vontade, fica a dica, mas já com aviso de que destoa. Mas eu gosto de ver todas as franquias, né, gente? E no Kay versus The World, Marina Summers, maravilhosa, filipina. As asiáticas sempre dando muito trabalho pro ocidente todo. E o maravilhoso da Marina Summers ali é que ela teve a validação do drag dela na frente da RuPaul, finalmente, né? Que ela veio de lá da Ásia, eu não lembro nem que era a host do programa dela. E finalmente RuPaul viu o trabalho dela e a gente viu que a RuPaul ficou bem embasbacada com o que a bicha faz no palco. Eu fico muito feliz de ver uma asiática fierce como ela brilhando nos palcos pelo mundo e tendo a validação verdadeira da RuPaul, né? Porque tem bicha aí que apresenta o Drag Race e não teve validação verdadeira da RuPaul até hoje. Pois é, e a host das Filipinas é a Mama Pau. Tem a Mama Ru e a Mama Pau. Maravilhosa também. Ai, quem nunca? E eu queria também falar, quem nunca, né, mano? Mama Pau. O Caben tava falando aí do. Eu que não sou viajada, nem estudada, nem tão erudita assim, assistir o Drag Race de outros países me faz adquirir um pouco mais de cultura, de saber um pouco mais como essas pessoas pensam em outros países. Às vezes reconhecer uma palavra que é muito parecida com o nosso próprio idioma, mesmo sem conhecer os outros idiomas. Então, ainda assim, mesmo que não seja o melhor dos Drag Races, é enriquecedor culturalmente, né? Claro que sim. Até mesmo no México, a gente vê que eles têm uma abordagem mais cultural para os desafios, né? E é bacana a gente conhecer a cultura através das drags. Sim, gente, não pensem que eu tô dizendo que não é pra vocês assistirem, não. Assistam todas as temporadas. Bélgica, México, Brasil. É importante, porque se você não conhecer alguma coisa da cultura do país, você no mínimo vai entender como é que as bichas se drogam, né? Então é isso, é maravilhoso. Você acaba conhecendo um pouco da cultura de tudo quanto é lugar, porque as gays são isso, né, gente? Elas são loucas de norte a sul, mas elas entregam. Não, você vai no mínimo descobrir de onde realmente veio a banana, porque eu hoje aqui saí com uma lição. A banana veio da Ásia, gente. Eu fui confirmar no Google e é verdade. Obrigado, professor Caben. Viu só, não é só cultura, é também história, porque a gente também conhece um pouco mais sobre a história do movimento LGBT de cada país, os ativistas que se destacaram, as figuras icônicas, as figuras icônicas de cada nação. E eu adorei hoje, gente. Já quero a boneca de todas vocês. Quero a boneca Capemba, sim. Ah, minha boneca já é sua. Eu acho que a boneca Capemba seria tipo a Leandrinha. Seria toda torta. Na moral, não dá, gente. Seria muito Chernobyl junto. Pai de misericórdia. Tá na hora de tocar a música e encerrar, DJ. Item de colecionador, valor inestimável. E Mamaru tá chamando, então a gente se vê no próximo programa. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês.
Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever de onde quer que esteja ouvindo isso, seja quando for que esteja ouvindo isso, gente. Até a próxima!